três palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Três palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. E no ensaio eu falei, gente, capaz de eu trocar por Sou uma Florzinha. Aí eu entrei no Sou uma Florzinha. Mas era três palavrinhas. Bom, já temos o tema pronto da próxima semana, então, né? Sou uma Florzinha. Boa tarde, queridos. Deus abençoe ricamente a nossa comunhão, a nossa meditação, que eles sejam agradáveis na presença do Senhor. Não sabia desse presente aí, obrigado pelas três palavrinhas. Tá? Mas se você já viu o boletim ou acessou o site durante essa semana, você sabe que o tema de hoje tem a ver com o da semana passada. Né? Semana passada a gente falou sobre como o cidadão do reino lida com conflitos relacionais. E a gente conversou sobre uma série de coisas. Né? E o tema de hoje é esse, três palavrinhas só. E vem dessa música mesmo, uma das músicas que a Romilda cantava para o Timóteo tentar dormir. Né? Mas como vai dormir com uma barulheira dessa, assim, uma animação toda que vocês fizeram, era um ritmo assim mais light, né? Mais na penumbra assim do quartinho para ver se ele pegava no sono. Mas eu escrevo aí, o moleque não queria dormir, porque parece que ele amava esses momentos em que tinha a mãe só para ele, um colo gostoso, uma musiquinha gostosa, então ele não fechava os olhos, ele queria saborear até o último pedacinho esse momento. Então tinha noite que eram 2-0, 3-0, 5-0, né? Tinha noite que ia para disputa de pênaltis, né? Aliás, isso me lembra um outro assunto delicado, que a gente não deve se alegrar com a desgraça dos outros, né? Porque hoje à tarde nós temos um jogo do Brasil, estamos assim repletos de confiança, né, contra o Paraguai. Aliás, você viu que a Argentina caiu fora, o Uruguai ou o Peru, um dos dois vai para a final. E o meu grande medo é o Pato e o Ganso jogarem com o Peru e a gente tomar um frango. Então isso pode ser que aconteça, né? É um jogo que vai dar pena, né? Tanto o Galinácio junto assim. Mas voltando aqui às três palavrinhas só. Né? Oi? Tudo bem. Né? Assuntos futebolísticos mais tarde. Né? Três palavrinhas só. Com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo, e com três palavrinhas só a gente se move, a gente existe, a gente se relaciona, nós nos comunicamos. Uma palavrinha para sujeito, verbo, predicado, né? E aí eu dou uma lista de alguns exemplos. Né? Por exemplo, tudo bem, fulano? A gente usa com bastante frequência, com 3 palavras são suficientes para a gente se comunicar. Só que normalmente usamos esse tudo bem, fulano, de maneira protocolar. A gente não está muito interessado em saber como é que o fulano está de fato. Eu também quero, né? Muito popular em famílias que tem mais de um irmão, ver um irmão ganhando alguma coisa, eu também quero. Eu não posso deixar de ser esquecido. Outra frase com 3 palavrinhas só, eu estou sem grana, dispensa comentários. Me dá dinheiro. Essa é uma variante da anterior, mas usada, normalmente ela é precedida por um manier, paier e às vezes um benê, né? Hoje, no século XXI, isso acontece também. Não aguento mais. Outras 3 palavras muito usadas. Sabe um dos lugares onde ela mais é usada? Na China. 5.000 casamentos são desfeitos por dia. Isso dá uma média de 18 segundos por casamento dissolvido na China. E também temos aquela lista lamentável de impropérios, né, ditos ao vento em jogos de futebol ou durante o trânsito, que não vale a pena a gente citar aqui. Mas eu digo ainda aí no texto que
há algumas outras que são raríssimas. 3 palavrinhas que a gente não escuta com muita frequência e a gente também fala muito pouco. São elas: eu estou errado. Difícil a gente ouvir isso. É difícil a gente ouvir alguém da liderança falar isso. É difícil a gente ouvir um político, um governante falar isso. É difícil você ouvir um pai falar isso para o filho. É difícil você ouvir um irmão dizer isso a outro irmão. Você me perdoa? Essa então talvez seja mais rara ainda que a anterior. Eu te perdoo. 3 exemplos de frases que a gente não escuta todo dia. E que se a gente ouvisse mais, talvez a gente tivesse muito menos problemas nas nossas vidas. Eu creio que o nosso século 21 é o século da crise relacional. Sabe por quê? Porque nós temos tantos mecanismos, tantas ferramentas para nos comunicarmos, mas a gente sofre tanto com relacionamentos. Nunca na história da humanidade houve tanta possibilidade de você se comunicar com alguém, seja através de iPod, iPad, iPod, e tantos veículos de redes sociais. Mas isso, num século onde as pessoas não sabem se relacionar, faz pouco sentido a gente ter tantas ferramentas assim. Você tem o século 21 que é marcado por ideias mirabolantes para desfazer relacionamentos. Ou então para preservar o relacionamento, né? Site para traição é lançado no Brasil. Olha que beleza. E esse site tem uma série de serviços. Eu espero que não interesse para nenhum de nós. Mas é para gente que está pensando numa alternativa antes do divórcio. Essa é a apresentação do site. É um site que funciona da seguinte forma: você está morrendo de vontade de trair o seu cônjuge, a sua cônjuge, e só que você não quer se separar. Então você marca um encontro romântico com pessoas que também estão dispostas a traírem suas caras metades. E esse site vai fornecer para você datas, locais e também mecanismos para que se gerem álibis, para que você possa trair à vontade. Então, se você disser que você quer trair a tua esposa, você entra em contato com o site vai te dizer as pessoas que estão dispostas a fazer a mesma coisa com você, e você vai marcar um determinado encontro durante a semana ou no fim de semana. O site vai ligar para a tua casa e vai falar com a tua mulher: olha, nós estamos mandando um convite para o fulano de tal, para ele participar num congresso. Vai chegar a correspondência oficial na tua casa. Reserva para o hotel, reserva para o voo se necessário, e o cônjuge fica em casa achando que você está participando de um congresso. Tudo fornecido pelo site. Você tem um álibi perfeito. E se você ligar, se a esposa ligar no teu celular, alguém do site vai atender: olha, agora ele não pode, ele está numa palestra, né? Mas a senhora pode deixar o seu recado que nós vamos anotar. A que ponto nós chegamos? Se o século 21 é assim, eu não sei como vai ser o século 22. A vontade que eu tive de escrever ali não foi XXI, foi XI, né? Está complicando a coisa. Está ficando difícil você ter relacionamentos saudáveis, profundos, duradouros em nossos tempos. Você quer um retrato disso? No Natal de 2010, 25 de dezembro, esta senhora inglesa, ela avisou os seus 1.082 amigos do Facebook que ela estava querendo se suicidar.
Você sabe quantos amigos se preocuparam com isso? 0. Então a última mensagem que ela disse, que ela escreve para todos, olha, tomei as minhas pílulas, bye bye, tchau. E ela comete o suicídio e nenhum dos seus 1082 amigos online sequer ajudou. Nós não sabemos cultivar relacionamentos reais, profundos e duradouros. E talvez uma das coisas que mais atrapalhem a gente sejam aquelas 3 palavrinhas só que a gente não fala e não escuta. Eu estou errado. Você me perdoa. Eu te perdoo. E essa herança, estávamos conversando hoje na nossa escola dominical, essa herança maligna vem de um DNA que foi corrompido lá no Éden. Quando no capítulo 3 de Gênesis, homem e mulher, Adão e Eva, eles desobedecem a Deus e comem do fruto que não podia se comer. E Deus vem ao jardim para saber o que está acontecendo. E o texto diz que Deus perguntou: quem lhe disse, Adão, que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? E a resposta que Adão dá é, se não é a mais cínica da Bíblia, é uma das mais cínicas. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Você entendeu o que Adão está dizendo? Não olhe para mim. Eu culpado? Foi ela que o Senhor me deu. Ou olhe para ela, Senhor, ou olhe para o Senhor mesmo. Eu só comi. O texto continua dizendo: o Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: foi a serpente. Ela me enganou. E eu comi. E aí, engraçado, Deus não pergunta nada para a serpente, já sai falando. Deus sabe de quem são as responsabilidades. Mas desde o pecado original, nós temos uma dificuldade enorme, imensa, gigantesca de assumir as responsabilidades pelos nossos erros. Dificilmente a gente pede desculpa, dificilmente a gente pede perdão, dificilmente a gente está errado. E se a gente quer proclamar o reino de Deus, se a gente quer fazer com que essa realidade do reino de Deus se manifeste nas nossas vidas, nós devemos aprender a perdoar, nós devemos aprender a pedir perdão, nós devemos aprender a ser pacificadores. Uma das bem-aventuranças lá diz: como são felizes os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. A mensagem traz uma leitura absolutamente interessante desse versículo. E diz assim: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Ser um pacificador é não ficar esperando que a paz caia no seu colo, mas é lutar pela paz. É tomar a iniciativa para fazer a paz. É quando a gente chega à conclusão que é muito melhor cooperar do que brigar ou competir.
é muito melhor conviver com as diferenças, como aqueles porcos espinhos da semana passada, que quanto mais juntos eles andavam, mais eles se aqueciam, mais eles se machucavam. E quando eles se separavam, eles não aguentavam frio. Ou eles morriam de frio, ou eles se machucavam, mas caminhavam juntos. Cooperar é melhor do que brigar ou competir. E você sabe que esse é um grande problema que acontece em muitas igrejas por aí afora. Gente que se chama povo de Deus, que diz e proclama que Deus é amor, mas tem uma dificuldade enorme de falar: eu estou errado, eu errei, peço seu perdão. E igrejas que passam a maior parte do tempo para descobrir quem está certo, para tentar resolver picuinhas, enquanto as pessoas do lado de fora da igreja estão morrendo porque não têm amigos, estão morrendo porque não conhecem Jesus Cristo. E a igreja fica internamente resolvendo suas questões, porque é mais importante para ela saber quem está certo, quem está errado, do que abençoar as pessoas que estão ao redor. Deus nos livre de ser uma igreja assim, ensimesmada nas suas picuinhas. Antes, que sejamos cristãos que saibam mostrar que cooperar é melhor do que brigar ou competir. Palavras são muito importantes. Nós precisamos dizer as palavras certas. Mas não adianta dizer as palavras certas se a gente diz as palavras certas da forma errada. Em certos momentos as palavras não são nada, mas sim o tom em que são proferidas. Paul Bourget, escritor e crítico francês, foi quem disse isso. Alguém que domina as palavras, mas talvez estivesse cansado de ouvi-las e até de proferi-las da forma errada. Nós somos extremamente influenciados pelo conteúdo do que nós dizemos, mas nós somos muito mais influenciados pela forma daquilo que nós dizemos. Eu posso estar coberto de razão naquilo que eu estou afirmando, mas se eu não souber me expressar, se com as minhas palavras eu agredir e até matar o meu irmão, de que adiantou eu ter a verdade comigo? Por isso, a gente deve colocar guarda na nossa boca. Princípio bíblico. A gente tem 2 ouvidos e uma boca só. Sabe por quê? Para a gente ouvir o dobro e falar metade. Porque com 2 bocas a gente ia ter o dobro de problemas. Tá? Você que é chinês ia ter que comer o dobro, ia falar o dobro, ia ter problemas em dobro. Há um texto que o irmão aqui da igreja compartilhou comigo a semana passada, eu gostaria de dividir com vocês, também da versão mensagem, e se encontra no livro de Tiago, capítulo 3, versos 17 e 18. Fantástica tradução. A verdadeira sabedoria que vem de Deus começa com uma vida santa e é vista no relacionamento com o próximo. Olha onde a minha sabedoria se manifesta, na minha vida santa e no meu relacionamento com o próximo. Essa sabedoria é cheia de gentileza, bom senso, misericórdia e é para lá de abençoada. Não muda com o tempo instável e não tem 2 caras. Essa sabedoria se confirma na vida comunitária. Sabe quando é que nós somos cristãos, cidadãos do reino de verdade? Quando a gente sabe viver em comunidade. Quando a gente sabe ser gentil um com o outro. Quando a gente sabe ter bom senso, misericórdia. Quando a gente procura tratar as nossas diferenças. Quando a gente oferece perdão. Quando a gente pede perdão.
quando a gente faz isso lá em casa, com o irmão, com o papai, com a mamãe. Talvez a gente precise fazer isso no emprego. Essa sabedoria, ela se confirma quando a gente vive em comunidade. A gente não tem essa sabedoria confirmada na vida de eremita, lá sozinho no deserto. É nos nossos relacionamentos. Tiago continua dizendo: você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida, e que Deus aprova, somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Cena do filme 300, eu já vi, faltam 247 vezes para eu ver 300 vezes, filmaço, não assista durante o almoço, mas o que eu acho bonito nessa história, que retrata a guerra das Termópilas entre a Grécia e a Pérsia. E os espartanos são aqueles que vão segurar, ou tentar segurar os persas, e eles ficam num vale chamado Termópilas, ficam entre duas montanhas, duas paredes, 300 homens segurando um exército de milhares e milhares e milhares de soldados. E eles conseguem resistir a essa formação durante 3 dias. Por quê? Porque eles estão unidos, eles estão compactos, todas as brechas ao redor deles estão guardadas e protegidas. Não sei se dá para perceber aí, mas um é defendido, olha que coisa linda, pelo escudo do outro. O escudo do outro está protegendo o cara do lado. Ele sabe que precisa do cara do lado. Ele está sendo defendido pelo escudo do amigo do lado. A coesão é o ingrediente fundamental para que essa empreitada suicida tenha sucesso. E eles só são derrotados, diz a história, e isso também acontece no filme, porque eles são traídos. Porque